E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao estudo da obrigação tributária, né? Ainda gravitando sobre os elementos subjetivos dessa obrigação tributária, o polo ativo e o polo passivo, os sujeitos dessa obrigação. É interessante que a gente estude hoje as questões relativas à solidariedade. E essa solidariedade não é um tema novo, é exclusivo do direito tributário. Nós estudamos a solidariedade lá no direito obrigacional, lá no direito civil, quando a gente vê que em uma obrigação pode haver uma multiplicidade de sujeitos no polo ativo, né, no papel do credor, ou uma multiplicidade de sujeitos no polo passivo, né, uma multiplicidade de devedores. E esses credores, quando há uma obrigação solidária, eles podem cobrar do devedor a dívida como um todo. Então, cada um desses credores tem o direito de cobrar a dívida por inteiro. Da mesma forma que na solidariedade passiva, cada devedor ele é obrigado a pagar a dívida como um todo. Ele é obrigado a cumprir aquela obrigação por inteiro. Então, é isso basicamente que vai definir a solidariedade. É quando há essa multiplicidade no polo ativo ou no polo passivo. Se for no polo ativo, todos os credores, né, cada um dos credores pode cobrar a dívida como um todo do devedor. E se essa multiplicidade acontecer no polo passivo, cada devedor é obrigado a cumprir a obrigação por inteiro. É obrigado pela dívida toda. Então, lá no artigo 264 do Código Civil, nós podemos ler, né, que há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor. Então, haverá mais de um credor e aí falaremos de solidariedade ativa, né? E esse credor, cada um desses credores, né, eles vão ter direito a cobrar a dívida por inteiro, a cobrar a dívida toda. Certo? Também haverá solidariedade, de acordo com o artigo 264, quando houver mais de um devedor e cada um com direito, ou cada um obrigado a pagar a dívida toda. Tá? Então haverá essa multiplicidade de credores ou de devedores. Se for no polo ativo, falaremos de solidariedade ativa. E será solidariedade passiva quando houver mais de um devedor obrigado à dívida como um todo. E aí é interessante a gente refletir se essas questões relativas à solidariedade elas também existem no âmbito do direito tributário. Será que existe solidariedade ativa no âmbito da obrigação tributária? Será que existe solidariedade passiva na obrigação tributária? Será que é possível mais de um credor no polo ativo de uma obrigação tributária? Será possível mais de um ente público cobrando um tributo, por exemplo, de um devedor? Será possível a existência de mais de um devedor no polo passivo da obrigação tributária, cada um deles obrigado ao pagamento do tributo como um todo? Não é isso? Então é interessante que a gente reflita sobre isso, porque é justamente essas questões que nós iremos tratar na aula de hoje. Então, quando tratamos da solidariedade ativa, com o conceito que a gente viu lá no direito civil, é justamente essa situação de mais de um credor no polo ativo, autorizado a cobrar do devedor a dívida como um todo. Né? E aí, essa situação de mais de um credor, ela se torna um pouco difícil no âmbito da obrigação tributária, tá certo? É difícil a gente imaginar mais de um ente político, mais de uma pessoa jurídica de direito público, cobrando um tributo do contribuinte, do sujeito passivo, certo? E isso é assim porque a Constituição Federal ela teve uma preocupação de repartir de forma rígida a competência tributária. Então, a competência de instituir, de criar tributos, ela é distribuída rigidamente entre os entes políticos no âmbito da Constituição, de modo que é muito difícil a gente imaginar dois entes políticos cobrando o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador. Tá certo? Então, por exemplo, no âmbito dos impostos, cada um dos entes políticos tem competência tributária para instituir seus próprios impostos. Certo? Essa competência ela não se confunde. Da mesma forma, os empréstimos compulsórios são de competência privativa da União. Só a União pode figurar no polo ativo desses empréstimos compulsórios.
E as contribuições especiais também, em regra, salvo algumas exceções, também são de competência privativa da União. Então, a União é quem vai figurar no polo ativo dessa obrigação tributária. Certo? Quanto à taxa e contribuição de melhoria, a competência é comum, como a gente viu, mas só vai cobrar a taxa aquele ente político que efetivamente prestou o serviço público específico divisível ou aquele ente político que exerceu o poder de polícia em determinada situação. E a contribuição de melhoria, quem vai cobrar, quem vai figurar no polo ativo, é justamente aquele ente político que realizou a obra pública da qual decorreu valorização imobiliária, né, sobre o imóvel do particular. Então vejam como é difícil a gente imaginar mais de um ente político, mais de uma pessoa jurídica de direito público no âmbito, né, no polo ativo dessa obrigação, por conta justamente dessa rígida repartição de competência tributária realizada pela Constituição. Vimos que a capacidade tributária ativa, nessa atividade administrativa de cobrança do tributo, ela pode ser delegada, mas mesmo assim fica difícil a gente imaginar uma situação de solidariedade, porque essa delegação é feita de um ente político para outra pessoa jurídica de direito público. Essa delegação não é feita para mais de uma pessoa jurídica. Ela só é feita para uma pessoa jurídica de direito público, e quando há essa delegação de capacidade tributária ativa, como a gente viu, quem vai figurar no polo ativo da obrigação tributária vai ser essa pessoa jurídica que recebeu essa capacidade, certo? Que recebeu essa parcela administrativa de cobrança do tributo. Então não vai haver a divisão aí no polo ativo, solidariedade entre um ente político e aquela pessoa jurídica que recebeu a capacidade tributária ativa, certo? O ente político deixa o polo ativo e assume o polo ativo a pessoa jurídica de direito público que recebeu a capacidade tributária ativa por delegação. Tá certo, gente? Então, diante desse panorama que a gente encontra na Constituição Federal, a doutrina vai dizer que a solidariedade ativa não existe no âmbito da obrigação tributária. O que pode existir na obrigação tributária é a solidariedade passiva. É a possibilidade de mais de um devedor, né, sendo obrigado ao pagamento da dívida como um todo, sendo obrigado, por exemplo, a pagar o tributo como um todo. Então, a multiplicidade de devedores, cada um deles sendo obrigado a pagar, a cumprir essa obrigação como um todo. Então, por isso, gente, que a partir de agora nós vamos nos restringir ao estudo da solidariedade passiva. Justamente porque essa solidariedade ativa, ela não vai existir no âmbito da obrigação tributária. Tá certo? Quanto à solidariedade passiva, nós estudamos no direito civil que ela não se presume. Então, essa relação de solidariedade entre os devedores, ela vai decorrer ou da lei, né? A lei expressamente vai dizer que aquelas pessoas são devedoras solidárias, ou essa solidariedade vai decorrer de previsão contratual. Aquelas pessoas dispuseram dessa forma em um contrato, certo? Então, ou lei em contrato é que vai ocorrer essa solidariedade. Ela nunca poderá ser presumida. Essa lógica ela se aplica parcialmente ao âmbito do direito tributário. Tá? Então, lá no direito tributário, nós vamos entender que essa solidariedade também não se presume. Certo? Eu não posso presumir que Maria e João são devedores solidários sem que exista uma previsão legal estabelecendo dessa forma. A diferença do direito tributário é que essa solidariedade não vai decorrer do contrato, como a gente vê lá no direito civil, né? Nós vimos na aula anterior que as convenções particulares elas não podem ser impostas à fazenda pública. Então, mesmo que exista um contrato com disposição nesse sentido, no direito tributário, essa solidariedade só pode decorrer, melhor dizendo, da lei. Certo? Vimos que todos os elementos dessa obrigação tributária devem estar previstos na lei. Então, o fato gerador, a base de cálculo do tributo, a alíquota, o sujeito passivo, né, contribuinte, o responsável, tudo isso tem que estar expressamente previsto na lei que dispõe acerca do tributo. Então, da mesma forma, se houver uma situação de solidariedade, essa situação também tem que estar prevista
na lei. Não há solidariedade passiva no âmbito da obrigação tributária se essa solidariedade não estiver, né, estabelecida na lei. O artigo 124 do CTN, gente, vai dispor sobre as situações de solidariedade passiva. Então, o próprio artigo 124 do CTN trata dessas situações em que haverá solidariedade passiva na obrigação tributária. E de acordo com o artigo 124, nós vamos ver que são solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Então, o inciso 1 está dizendo que se mais de uma pessoa tiver interesse comum no fato gerador, na ocorrência do fato gerador, essas pessoas naturalmente serão devedores, né, solidários. Tá certo? Da mesma forma, haverá solidariedade passiva na obrigação tributária, de acordo com o inciso 2, com relação às pessoas expressamente designadas por lei. Então, de acordo com o inciso 2, embora não haja interesse comum no fato gerador, mais de duas ou mais pessoas, melhor dizendo, podem ser solidariamente obrigadas se a lei dispuser dessa forma. Então, se a lei disser que determinadas pessoas são devedores solidários, elas serão aí, né, haverá uma relação de solidariedade, mesmo que não haja interesse comum no fato gerador. Então, esse inciso 1 do artigo 124, gente, trata do que a gente vai denominar de solidariedade de fato ou natural, certo? E, embora ela seja nomeada dessa forma, né, denominada de natural, ela também decorre da lei. O próprio CTN, como vocês estão vendo, está fazendo essa previsão de que aquelas pessoas que têm interesse comum na ocorrência do fato gerador vão ser solidariamente obrigadas. Tá certo? E o fundamento, como o próprio inciso vai dizer, é justamente esse interesse comum no fato gerador da obrigação. Isso quer dizer que essas pessoas estão relacionadas, né? Elas têm esse interesse na própria prática, na própria ocorrência do fato gerador. Elas integram a relação jurídica que serve aí, dá aso à ocorrência desse fato gerador, que é utilizada como fato gerador de determinado tributo, de determinada obrigação, certo? E os exemplos mais comuns dessa solidariedade de fato ou natural a gente vai encontrar nos impostos sobre o patrimônio.